Hoje nós vamos falar sobre a expansão marítima europeia, que foram viagens que os europeus organizaram no século XV e XVI, desvendando os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, fazendo contato com outras regiões, América, África, Ásia, movimento das grandes navegações. Bom, esse movimento das grandes navegações, ele aconteceu principalmente porque na Europa o capitalismo estava se desenvolvendo. Existia uma política chamada metalismo, no qual se utilizava moeda para realizar o comércio. E os europeus não tinham fonte de metais, então eles não tinham de onde retirar cobre, bronze, ouro, prata para fabricar essas moedas. Então eles organizaram essas viagens, conhecidas como grandes navegações, principalmente para encontrar metais preciosos, ouro, prata, bronze, para que pudesse ser utilizado no comércio e no enriquecimento e fortalecimento do capitalismo naquela época. E também porque precisavam encontrar um novo caminho para as Índias. As Índias seria onde hoje é a Índia e o Paquistão. Os europeus iam até lá, já conheciam o caminho. Vocês têm aí no slides esse X, que é um caminho que foi tomado pelos turcos muçulmanos. Então os europeus não puderam mais passar por esse caminho, que era pelo mar Mediterrâneo, porque os turcos muçulmanos tomaram posse dessa rota marítima. Então as grandes navegações também foram organizadas, principalmente com o objetivo de encontrar um caminho para as Índias. Nas Índias buscavam encontrar o quê? Essas especiarias, cravo, canela, pimenta, noz moscada, cominho. Essas especiarias eram extremamente importantes lá no século XV e XVI, porque não existia refrigeração, não tinha geladeira, nem freezer. Então essas especiarias, que também vocês estão vendo aí nos slides, eram utilizadas para conservar alimentos. Então os europeus faziam esse rico comércio de especiarias, iam até as Índias, buscavam e vendiam na Europa. Só que com o impedimento dessa passagem pelo mar Mediterrâneo, tiveram que encontrar uma nova rota para as Índias. Então nós dizemos que os dois objetivos principais que levaram à organização dessas grandes navegações foi a busca de metais preciosos, regiões que tivessem metais preciosos e um caminho novo para as Índias, certo? Nós temos alguns instrumentos que foram inventados na época do Renascimento, que nós já estudamos. Alguns cientistas criaram alguns equipamentos que na época, para os navegadores, eram tecnologias que facilitaram essas viagens. Então nós tivemos a caravela, a bússola, que já havia sido inventada pelos chineses, mas foi aperfeiçoada na Europa, o astrolábio, enfim, vários objetos, os mapas que facilitavam essas viagens marítimas. Ajudavam tanto na localização, que eles tivessem uma segurança maior de localização, como também a própria viagem. Então a caravela era esse barco movido com a força dos ventos, que na época para eles era uma grande tecnologia. Então vários instrumentos de navegações facilitaram esse processo das grandes navegações. Portugal, nós dizemos que foi o país pioneiro nessas viagens, Foi o país que começou essas viagens e o país que mais navegou no século XV e XVI. Por que isso aconteceu? Primeiro porque os portugueses já tinham uma monarquia centralizada, uma monarquia organizada. Então essa monarquia foi responsável pela organização dessas viagens. Os portugueses também formavam uma rica burguesia, ricos comerciantes, que eram os mais interessados nessas viagens para encontrar os metais preciosos na fabricação das moedas, e não só para isso, mas encontrar qualquer outro produto em qualquer região e esse produto pudesse ser revendido na Europa. E também foram os portugueses que inventaram a caravela. Então eles tinham esses três fatores que fizeram com que eles se tornassem o país pioneiro e o que mais navegou durante esse processo.
Entre as viagens das grandes navegações, esse mapinha aí que vocês estão vendo, nós temos, por exemplo, a chegada dos espanhóis à América. Então, em 1492, o navegador Cristóvão Colombo, que foi contratado pelo rei da Espanha, ele acabou chegando na América Central. Na verdade, a viagem dele, ela tinha um outro destino, né? Era para encontrar um caminho, navegando em direção ao oeste, no Oceano Atlântico, um caminho até as Índias. Só que no meio do oceano, eles acabaram encontrando o continente americano. Então, Cristóvão Colombo foi o primeiro navegador europeu que fez contato aqui com o continente americano. Fez contato por quê? Porque aqui já existiam milhares de indígenas, aliás, milhões de indígenas. Nem é correto nós utilizarmos o termo descobriram a América, assim, chegaram até a América, para respeitar a cultura dos indígenas que viviam aqui. Também nessas viagens nós temos, em 1500, a chegada dos portugueses ao Brasil, né, em Porto Seguro. Nós temos a primeira volta ao mundo, que durou 3 anos, do Fernão de Magalhães. As primeiras viagens que esses navegadores foram navegando só as costas da África, já que eles temiam o oceano, né? O que não conheciam, temiam. Então era muito natural que esses navegantes que iam para essas viagens, mesmo que tivessem os instrumentos, como eu disse para vocês, não conheciam os mares. Então a imaginação fazia parte do cotidiano deles. Imaginavam que existiam monstros marinhos que poderiam devorar as caravelas. Também antes de se dar a primeira volta ao mundo, né, viagem de circunnavegação, imaginavam que o mundo era quadrado, então a qualquer momento poderiam cair num abismo profundo. Então imaginamos que esses navegadores do século XV enfrentaram muitas dificuldades, mas mesmo assim superaram, né, o medo. Dizia-se que navegar era preciso. Só que, lógico, quem ia para essas viagens? Pessoas pobres, né? Que não tinham muita perspectiva de vida, que sonhavam em melhorar de vida encontrando grandes riquezas, né? Os ricos, os reis, não iam para essas viagens. Também eles poderiam enfrentar grandes tempestades, né? Sofrer naufrágios, ou então, ao contrário, grandes calmarias, e as caravelas dependiam da força dos ventos para se movimentarem, então não saberiam quanto tempo levariam. Os alimentos normalmente levavam animais vivos para serem abatidos, que poderiam acabar, e eram comum muitas doenças pela falta de vitaminas e alimentação correta. Então eram grandes dificuldades que esses navegadores enfrentaram. Mesmo assim, essas viagens, elas foram responsáveis, né, pelo contato dos europeus, Portugal, Espanha, Itália, França, com outros países, continente americano, países do continente africano e mesmo no continente asiático. Nós dizemos que as grandes navegações, elas foram a primeira característica da globalização. Porque o contato com esses povos, né, europeus com indígenas, europeus com africanos, europeus com asiáticos, com a cultura desses povos e também com os produtos que esses povos tinham e foram comercializados na Europa. Então a globalização, esse processo de globalização teria se iniciado aí com as grandes navegações. Lembrando sempre que todos esses continentes que eu falei, né? Chegada dos portugueses na América, chegada dos portugueses na África, chegada dos portugueses na Ásia, o contato com esses povos, né? Como que foi o contato, o primeiro contato? Então nós nunca vamos falar em descobrimento de terras, né? E sim chegada dos europeus, chegada dos portugueses, o contato com esses povos indígenas, ou africanos ou asiáticos, respeitando sempre a cultura de cada um deles.